Olá, aqui é Adriano, sou coordenador geral do CEP Itatiaia, o Sindicato dos Profissionais da Educação, e quero passar para você aqui de uma forma resumida as conversas que tive com o secretário de Finanças, o Assis, e a secretária de Educação, Márcia Sabadini. Nós tratamos sobre a questão do abono do dia do servidor, do pagamento do piso salarial nacional do magistério, que está abaixo do mínimo estabelecido, o pagamento dos terceirizados, né, ou a falta de pagamentos e o atraso desses profissionais, também o auxílio tecnológico, a falta de materiais e de profissionais nas escolas e creches, e também sobre o processo seletivo democrático para a escolha da direção das escolas e creches. Bom, sobre o abono do dia do servidor, nós ficamos sabendo, né, que a Câmara Municipal, os vereadores, tinham aprovado ou vão aprovar um abono do dia do servidor, mas um abono de R$ 3.000, mas só contemplando os funcionários da Câmara, né? Sejam eles cedidos ou cargos de confiança. E nós levantamos então que, primeiro, né, de fato, os vereadores não podem aprovar um abono para os demais funcionários, para todos os funcionários do Poder Executivo. Cabe ao prefeito Irineu ter essa iniciativa. E o prefeito Irineu não pode fazer isso porque não seguiu as recomendações do Tribunal de Contas e do Ministério Público para que tomasse medidas para reduzir a folha de pagamentos, como, por exemplo, exonerar cargos de confiança, entre outras sugestões do Ministério Público, e assim ficar abaixo do limite de 54%, que isso acontece desde 2022, e exatamente foi um desses motivos que o prefeito teve que retirar a proposta do plano de carreira, né, no dia 1º de abril, um vexame que realmente, enfim, nós alertamos desde o ano passado para que isso não acontecesse, não deixasse para o limite, né, do prazo eleitoral, porque a lei eleitoral impede, né, que o prefeito ou os prefeitos concedam aumento salarial ou outro tipo de vantagem, como, por exemplo, abono 180 dias antes da eleição e até a posse do próximo prefeito. E exatamente isso que aconteceu. Além desse impedimento da lei de responsabilidade fiscal, tem essa questão da lei eleitoral. Aí surgiu então outra dúvida: se essa lei eleitoral só vale então para os funcionários do Poder Executivo, mas será que não vale também para os funcionários da Câmara Municipal? E aí a gente foi então tirar dúvidas com o advogado do CEP, e segundo o advogado, a lei eleitoral, né, como é uma lei que abrange, né, as eleições municipais, ela vale tanto para prefeito, né, o Poder Executivo, também para a Câmara Municipal. Então, segundo o entendimento do nosso advogado, não há como também os vereadores aprovarem este abono por causa da lei eleitoral. Vamos acompanhar, né? Segundo a outra questão em relação ao pagamento abaixo do piso salarial nacional do magistério para professores e pedagogos, o fato é que os professores, depois da gente já apresentar isso no Conselho Municipal de Educação, o CEP, né, eu estou lá como representante, nós dissemos que os professores já estavam, né, professores e pedagogos, com esse prejuízo. Se nós tirarmos apenas o vencimento inicial, é coisa de R$ 700 por mês. E isso, se a gente fazer as contas dos direitos e vantagens que são aplicados sobre o vencimento básico, esse valor vai aumentar. E, lamentavelmente, nada foi feito, nada foi buscado para que, exatamente por sempre falar que falta recurso financeiro ou pela lei de responsabilidade fiscal, o fato é que o magistério, pelo que foi apresentado, vai continuar com esse prejuízo no bolso. E aí o CEP já está disponibilizando o setor jurídico, né, para os nossos filiados, para que possam ingressar com ação na justiça.
E, inclusive, já existe uma ação na justiça que está correndo, já está em segunda instância, e nós estamos conseguindo êxito, né? Vencer essas etapas, porém, com muito atraso, né? E isso significa que nós vamos ter que incluir esse período aí do governo Irineu também nessa contabilidade para pagar os retroativos. Essa ação cobra a falta de pagamentos em anos anteriores. Bom, a outra questão é em relação à falta de pagamento ou atraso de pagamento dos terceirizados. O secretário de Finanças Assis disse que o prefeito, o governo em si, não pode fazer muita coisa, uma vez que o pagamento das empresas terceirizadas são feitos em dia. O contrato está sendo pago. Agora, se os empresários, os donos dessas firmas não pagam os funcionários, cabe aos funcionários cobrar, não ao prefeito, mas aos os donos, proprietários dessas empresas. Nós eu coloquei que a gente diverge sobre essa questão, né? Que não há responsabilidade do prefeito. O prefeito tem responsabilidade sim, porque é o prefeito que contrata essa ou aquela empresa, e foi o prefeito que fez essa escolha de política, né? De aumentar as terceirizações, mesmo quando a gente já apontava, mesmo quando o prefeito disse que iria mudar, que iria valorizar o funcionário público, e de fato não há, né, como seguir esse propósito de dizer, de prometer que vai valorizar o concursado, o funcionário público concursado, se está aumentando a terceirização. É totalmente contraditório. E aí hoje a gente tem essa situação de muitos funcionários terceirizados, muitas terceirizações, onerando ainda mais a folha de pagamentos, e os funcionários terceirizados também tendo esse prejuízo, e aí, evidentemente, terão que também entrar na justiça. Ou a gente vai ter que conseguir barrar essa política, e nós vamos estar conversando com o prefeito eleito, Caio, para saber se ele vai realmente valorizar o concursado ou se ele vai manter ou vai acabar com esse processo de terceirizações e esse monte de cargos de confiança desnecessário, um monte de secretarias que existe em Itatiaia e que só pesa sobre a folha de pagamento e acaba impedindo que de fato seja valorizado o funcionário público. Vamos saber com o prefeito eleito, vamos estar marcando uma conversa com ela, o CEP, para saber exatamente o que o prefeito eleito pretende, né? Se a gente for considerar que é o prefeito que foi eleito exatamente por ter um grande apoio do prefeito de Resende, o Diogo Balieiro, aliás, né, o próprio nome da eleição, o Caio do Diogo Balieiro, já diz muito. Então, em Resende, é só a gente ver como que está se dando em Resende para ter uma ideia do que vai ser Itatiaia. E lá em Resende, infelizmente, a maior parte dos funcionários tem muitos terceirizados, principalmente na educação. Inclusive, a alimentação escolar é terceirizada, coisa que o prefeito Diogo disse e criticava em relação ao prefeito anterior, o Rechuan, e queria acabar com isso, mas na verdade não acabou, manteve e também ampliou o número de terceirizados. Infelizmente, mas vamos saber com o Caio exatamente o que ele pretende. Em relação ao auxílio tecnológico, isso aí virou uma novela. A secretária de Educação, né, e o secretário Assis informaram que inicialmente foi feita uma listagem de professores, de assistentes sociais, supervisores, que teriam o direito a receber. E sobre essa listagem, que foi enviada da Secretaria de Educação para o Assis, ele fez um levantamento de qual o valor que tinha lá, orçado, né, por excesso de arrecadação, e que havia um montante. E desse montante foi feita uma divisão e deu R$ 4.000, então, para ser feito esse pagamento do auxílio tecnológico. Reivindicação essa que nós do CEP apresentamos desde a época da pandemia, em 2020.
através do Conselho Municipal de Educação. Eu apresentei lá uma proposta que foi feita depois coletivamente, de uma proposta de projeto de lei, e foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e encaminhado para a Secretaria de Educação, que foi encaminhado para o prefeito da época, então. Mas aquilo lá ficou engavetado e não saiu. Foi somente no início da gestão da secretária Solange que a gente conseguiu retirar de novo essa proposta e a secretária conseguiu levar adiante. Enfim, o pagamento, essa listagem foi feita e após os pagamentos feitos, descobriu-se que não estavam todos ali naquela listagem e cerca de, segundo a secretária, 35 profissionais deixaram de receber. E aí o que aconteceu? Aquele valor já tinha sido gasto, não tinha um valor novo, né, uma outra fonte de recurso, e o secretário explicou, se não tem a fonte, não tem como pagar. Era necessário que a Secretaria de Educação descobrisse a fonte. Essa fonte, inclusive, eu sugeri que já tinha essa fonte quando a Secretaria de Educação recebeu 2,5 milhões de repasse do VAAF, do governo federal. E nós apontamos isso. Só que o secretário de Finanças, naquela época, né, no final do ano passado, disse que esse valor não poderia ser utilizado em folha de pagamento ou pagamento, então, do auxílio tecnológico. Eu divergi disso, questionei, depois fui pesquisar junto à nossa assessoria do DIEESE, ao nosso advogado, e realmente não há impedimento. E hoje, né, a secretária, o secretário de Educação e o secretário de Finanças admitem que realmente não há impedimento para a utilização. E aí o VAAF está sendo usado em outras necessidades, outras demandas, como por exemplo a reforma lá da creche de Penedo, que também é outra novela que nunca sai aquela creche. E aí os profissionais estão nesse prejuízo. Mas a secretária de Educação passou para mim que foi enviado um projeto de lei para os vereadores, agora com a fonte de recursos. Eles indicaram um excesso de arrecadação dos royalties do petróleo, que é em torno de